Olá, gente! Sejam muito bem-vindos ao sexto episódio do Tic Tac Go. Eu sou a Luísa e serei a apresentadora de vocês hoje com as minhas co-hosts aqui, a Ana, a Eric e a Nath. Estamos aqui no nosso sexto... Caraca, a gente já tem 6 episódios, gente. Meu Deus, eu tô, chocada! Mas enfim, vamos lá. O TTG, lembrando que nós somos um produto da NHL Brasil em parceria com o Fambonanet, o maior portal de podcasts sobre esportes americanos no Brasil. Então, meninas, como vocês estão hoje? Um lixo, né? Eu tô o puro suco do chorume, mas é isso, a vida é isso, né? Um dia você varre, no outro você é varrido. Dor, lágrimas e sofrimento. Eu também, como uma pessoa que vai ser eliminada hoje, também estou um lixo. Péssima, horrível. Domingo com uma cara, de domingo, sabe? Não queria fazer nada. Mas aqui estou com as minhas 3 amigas gravando pra vocês esse podcast maravilhoso antes de ver o meu time sendo eliminado pro Boston Bruins. Tô bem. Os playoffs estão indo bem, né, pro Tampa. Apesar do Kucherov ter sido machucado. Mas o Wild, por outro lado, né? Malditos Vegas. Bom, as meninas, hoje a gente tá gravando um domingo, então as meninas estão sendo apenas um pouco pessimistas, assim, com os times delas, com razão, na verdade, né? Mas vamos lá. Pra quem não sabe, tá rolando o Mundial de Hóquei masculino, porque o feminino foi adiado para agosto. E temos aí a primeira rodada que tá rolando, tá sendo muitas surpresas, assim, uma caixinha de surpresa esse Mundial. Não tô acompanhando muito de perto, tô acompanhando só o Canadá jogando, que tá uma bosta essa seleção do Canadá, puta merda, desculpa pelos palavrões, mas olha, sinceramente, o negócio tá feio, levou de 5-1 dos Estados Unidos hoje. Mas, enfim, ele tá sendo realizado em Riga, na Letônia, e ele seria na Bielorrússia, mas por causa de protestos políticos que estão acontecendo, a Riga se tornou a única cidade a realizar esse evento. Isso foi anunciado no ano passado, se eu não me engano, ou no início desse ano, que ia mudar, porque algum dos patrocinadores do Mundial bateu a perna e falou: não vamos patrocinar vocês se vocês não mudarem de local. E aí mudaram para Letônia, para Riga. Para quem não sabe, geralmente são 2 cidades a, né, ter o torneio, mas enfim, tá rolando aí e temos algumas surpresas, como já falei. Esse Mundial tá sendo... Essa primeira rodada tá sendo, assim, meio que, as zebras, né, estão se destacando. Porque, como a Luísa disse, a seleção do Canadá, que sempre é uma das favoritas, porque tem histórico, né, tem vários jogadores também, que alguns foram draftados, quer dizer, acho que na maioria, né, eles foram draftados, e eles perderam, né, no dia 21 de maio, que foi quando começaram as partidas. O Canadá perdeu para a Letônia, e a Letônia ganhou pela primeira vez do Canadá na história do Mundial por 2-0, ou seja, zebra da zebríssima, né? No dia 22 de maio, a seleção da Suíça ganhou da Tchequia. Luísa, fale do Nico Hischier. Lindo, perfeito, maravilhoso. Gente, eu amo o Nico de um tanto que vocês não estão entendendo a situação. Ele tem todo o meu coração para sempre, desde o ano do draft dele. E assim, brilhando como sempre. Se eu não me engano, ele tem 2 assistências até agora, 2 ou 3 assistências. E jogando muito, como ele já joga na NHL. Esse ano ele teve uma temporada encurtada por causa de lesões. Ele se machucou na pré-temporada, antes de começarem os treinos e tal. Ele já chegou em New Jersey machucado. E aí, quando ele voltou, ele jogou 5 ou 6 jogos antes de levar um puck na cara e quebrar a cara, literalmente. Teve que ficar aí mais algumas semanas fora de jogo, e depois ele jogou só o finalzinho da temporada, então ele está vindo de algumas lesões, e foi jogar pela Suíça,
E tá brilhando, jogando super bem. E lindo, perfeito, maravilhoso. Te amo, um beijo. Esse é o meu comentário super relevante para vocês hoje. Esperamos que ele escute o nosso podcast para ver a fã número 1 mandando beijos. E aí é legal, né? Tipo, ele vir de tantas lesões. Quer dizer, não é legal ele vir de tantas lesões. Mas é legal ele estar se recuperando tão bem assim no Mundial. Eu acho isso muito história de superação. E é muito importante, né? E hoje, no dia 23 de maio, o Cazaquistão ganhou da Finlândia. Se eu não me engano, a Finlândia ganhou o IIHF de 2019, mas acho que foi a seleção principal. Mas o que isso quer dizer? Que a Finlândia é uma seleção também tradicional e perdeu para o Cazaquistão. A Bielorrússia ganhou da Suécia, gente, da Suécia. O que está acontecendo nessa primeira rodada? E os Estados Unidos meteu o pau no Canadá por 4-0, mostrando novamente o que a Luísa disse, que o Canadá não está tão bem. Foi 5-1, aparentemente, no fim, segundo o que a gente viu aqui agora. A minha pergunta é de uma pessoa que está começando a acompanhar hockey há pouco tempo, até, em comparação a vocês, pelo menos. Essas zebras todas estão rolando por causa do que os playoffs estão acontecendo agora e tem muito jogador que acabou não indo para as seleções? Ou é tipo, os planetas se alinharam de um jeito bizarro e aconteceu tudo isso? Sim, provavelmente é por isso que está acontecendo, mas as seleções estão muito bem montadas, assim, pelo menos o que eu vi, a galera falando da seleção do Cazaquistão está muito bem montado, tem jogadores muito, muito bons, e assim, tá rolando também, porque, por exemplo, o Canadá tá só com, assim, a última opção de jogadores que eles tinham foi a opção que eles conseguiram, entendeu? E aí foi o que eles levaram para o Mundial. Então, não só por causa dos playoffs, mas também por causa da parada do coronavírus, a galera tá meio que com medo, ninguém quer passar por quarentena de novo, porque já passaram por 500 mil quarentenas, então tá rolando muito isso, sabe? Tipo, algumas seleções estão bem desfalcadas por causa disso, porque a galera não quis ir, optou por não ir, ou os times não deixaram a galera ir, ou porque tá jogando nos playoffs, então tá rolando muito isso, sim. Mas tem muita seleção que tá bem montada, assim, montada estrategicamente. A seleção da própria Letônia, a galera, tipo, joga junto, sabe? Faz parte dos mesmos times, então eles estão bem adaptados uns aos outros, então eles sabem jogar juntos. E algumas seleções, tipo a dos Estados Unidos e a do Canadá, mal tiveram tempo para treinar, então rola isso também. Falta de química entre os jogadores. Eu acho que é muito isso, né? Uma falta de química que acaba prejudicando essas seleções mais tradicionais e às vezes equipes que, assim, que têm como um objetivo direto de ficar, como eles já possuem essa química de jogarem juntos nas ligas de onde às vezes do país originário, eles às vezes também têm essa meta do tipo, essa é a nossa meta maior, é a IHF, é o Mundial. Às vezes a meta dos outros jogadores não é tipo, vou participar aqui, mas não é minha meta. Eu, por exemplo, já jogo na NHL, essas coisas assim. Então, acho que também tem essa coisa, né? Eu acho que isso é a determinação dos jogadores, que às vezes só tem a oportunidade do Mundial para poder brilhar, para mostrar como eles são bons. E eu acho que nessa pandemia que ainda está ocorrendo, né? Acho que as coisas ficam meio assim, né? Meio, entre aspas, doidinhas. E tem também a questão do prêmio ir direto pro programa de desenvolvimento dos jogadores mais novos. Que eu acho que é $1 milhão canadenses, se eu não me engano, foi o que eu escutei ontem, ou é $100 mil canadenses, alguma coisa assim, um número alto, que é investido no programa de desenvolvimento do país. Então, quem ganha, tipo, tem muita grana para investir no programa, sabe? Então, a galera desses times que são os underdogs, entre aspas, vai porque quer realmente ver o hockey crescer no país e tal. Porque, por exemplo, o Canadá, cara, não precisa, o Canadá e os Estados Unidos têm 2 dos melhores programas de desenvolvimento do mundo, que estão aí jogando a galera pro mundo. Essa nova leva de jogadores que tá vindo agora são jogadores muito bons, que estão, tipo, muito dominantes. Então, você já vê que são programas que têm investimento do próprio governo,
que já tem patrocinadores e tem muito dinheiro para investir, sabe? Então a galera que não tem tá indo aí para cima com força para conseguir essa grana para os mais novos conseguirem brilhar e acabar na NHL, sabe? Então acho que tem muito isso também, essa motivação que o Canadá, Estados Unidos, Finlândia, até a própria Suíça, eles têm esses programas já muito bem estabilizados e com muito dinheiro. Então, eu acho que rola isso também, sabe? Tipo, a galera tá indo, que tá ganhando aqui, tá indo com muita força por causa disso. E eu acho que eles merecem, né? Porque, como você falou, os Estados Unidos e o Canadá não merecem, não merecem. Eles não precisam desse dinheiro. Mas eu espero que seria muito legal se a gente tivesse algum país assim, né? Mas eu acho que é difícil. Provavelmente a final vai ser, sei lá, Rússia, Estados Unidos, alguma coisa assim, alguma final que a gente já conhece. Eu espero que não, porque seria muito legal. Mas Eu ia perguntar se esse Mundial pode ser um preview que as Olimpíadas podem ser um pouco mais equilibradas também, levando em consideração que esses times estão indo bem e tudo mais. Mas, né, nas Olimpíadas a gente vai ter jogadores de NHL, então é capaz de não ter um equilíbrio tão grande assim, ou zebras tão grandes como tá rolando, né? E nas Olimpíadas também, os jogadores, tipo, largam tudo pra ir jogar nas Olimpíadas, sabe? Tipo, é um peso bem diferente do que a gente tem. Então, acho que não vai ser tão equilibrado quanto tá sendo agora, mas veremos, né? Porque sempre tem essas surpresinhas aí que rolam. Então, veremos o que vai acontecer. Então agora a gente vai mudar de assunto, vamos falar um pouquinho sobre mulheres que foram contratadas para atuar em times da NHL. E a primeira delas é a Megan Dugan, que foi anunciada pelo New Jersey Devils. Ela foi nomeada para uma nova função no Departamento de Desenvolvimento de Jogadores, que é uma posição que foi criada aí recentemente pelo Departamento de Hockey da equipe. E a Megan se aposentou do hockey profissional no outubro do ano passado. Ela também representou os Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2010, 2014, 2018 e ela ganhou medalha de prata em 2010 e 2014. Mas ela conquistou a medalha de ouro em 2018 e ela foi a capitã da equipe. Ela também representou a equipe dos Estados Unidos em 8 campeonatos mundiais femininos da IIHF e ela ganhou o ouro 7 vezes. Linda, perfeita, maravilhosa, tudo na minha vida. E esse cargo, ele foi, pelo que eu li, pelo que eu pesquisei quando eu escrevi um artigo sobre ela, foi criado meio que para ela, sabe? Tipo, ele foi criado e ela é a primeira a ocupar e ela vai supervisionar, tipo, uma porrada de coisa, a lista de coisas que ela vai supervisionar é, tipo, muito grande. O desenvolvimento de jogadores, vai estar ali junto com a equipe técnica, junto com a equipe de scouts que fica olhando os prospects ali, os próximos rookies deles. Então, ela vai supervisionar muita coisa e, tipo, é muito legal a gente ver mulheres finalmente tendo espaço dentro da liga. Parabéns, New Jersey, não faz mais do que a sua obrigação. E parabéns a Megan também, né? Super merecido. Ela tem aí um currículo gigante. Jogou na Liga Canadense Feminina, jogou na NWHL também, pelo Pride e pelo Wales, se eu não me engano. Ou foi por Buffalo e Pride, eu não lembro exatamente, mas perfeita. Merecido. 1, 2, 3 e também no Maple Leafs a gente tem a promoção da Hayley Wickenheiser, que agora é diretora sênior do Departamento de Desenvolvimento dos Jogadores e é a mulher com o cargo mais alto da NHL. Uhul! E também temos a contratação da Daniel, vamos lá, sobrenome difícil, Goyeri, eu acho que é assim que fala, para liderar a equipe de desenvolvimento. O Toronto promoveu a Hayley, que tem 42 anos, para diretora sênior
de Desenvolvimento de Jogadores de Toronto, e a carreira dela inclui 6 aparições nas Olimpíadas pela equipe canadense. Ela ganhou a medalha de ouro 4 vezes e ela também concluiu recentemente a faculdade de medicina na Universidade de Calgary, ou seja, de novo, né? Mulheres no hóquei que fazem tudo. Os Leafs também contrataram a Daniel, que ganhou medalha de ouro 2 vezes, ela tem 55 anos. E ela jogou pela Seleção Olímpica do Canadá, e ela foi contratada como diretora de desenvolvimento de jogadores, e ela era técnica do time feminino de hóquei que chama Calgary Dinos, desde 2007. Então, isso significa que a equipe de desenvolvimento do Maple Leafs agora está sendo liderada por 2 mulheres. E a gente sabe que esse ainda é um número muito pequeno, mas mesmo assim, né, são conquistas incríveis que vão significar e impactar muito no futuro e que, logicamente, vão abrir aí muitas portas para as mulheres que ainda estão vindo. E assim, o Maple Leafs, ele desde que o Kyle Dubas entrou para a equipe diretiva, começou a ser o general manager deles, ele vem trazendo muita inclusão. Eu fui escrever um artigo até para o próprio Last Word, que é o lugar onde eu trabalho, e eu vi que assim, o Maple Leafs, desde que o Dubas entrou para a equipe, ele tem tido essa postura mais inclusiva de querer trazer pessoas que geralmente não são vistas dentro da NHL. Então, é bem característico dele fazer esse tipo de contratação, fazer esse tipo de promoção dentro do time. E bem incrível. Novamente, não faz mais do que obrigação, mas é muito incrível a gente ver que um GM não tem medo de ir lá e fazer acontecer, sabe? Tipo, trazer gente que a gente não vê dentro da NHL para dentro da NHL. E, cara, sendo bem sincera, eu confio muito mais em 2 jogadoras mulheres estando no departamento de desenvolvimento de jogador dos times do que eu confio em velhos ricos que são sem noção, mas enfim. E a gente vê o Maple Leafs com um desenvolvimento de prospects muito bom. Eles estão esse ano aí com, se eu não me engano, 2 rookies na roster deles que estão brilhando. A gente não escuta tanto assim, mas são muito bons. E assim, tem futuro, tem o que crescer aí ainda. A gente vê que o time está cada vez ficando melhor, que a gente vê um time que ontem, por exemplo, no jogo 2 contra o Winnipeg, foi completamente... Winnipeg não, Montreal. Foi completamente dominante. O jogo inteiro jogou muito bem, apesar de ter perdido o capitão no jogo 1, né, pela concussão, pelo acidente que aconteceu no gelo. Eles foram muito dominantes, então a gente vê que é um GM que sabe o que ele está fazendo, é um GM que vem trazendo um time para ser dominante dentro da liga, para ser um time muito bom. Então é muito bom a gente ver esse tipo de promoção, esse tipo de contratação, até no New Jersey também, que eles já têm um desenvolvimento de prospect que é muito bom, mas tem só o que crescer e só o que melhorar, e que seja aí uma abertura de portas para mulheres entrarem na liga que é dominada por homens. É aquilo, né? As mulheres estão tomando o lugar que é nosso. Não tem, tipo, essa coisa de tirar espaço dos homens. O espaço tem para todo mundo, e a gente precisa se acostumar a ver esse tipo de coisa. Porque, infelizmente, ainda é uma notícia impressionante. É uma notícia muito boa, é incrível, mas ela é isso porque não acontece nunca. A gente está vendo um aumento, com certeza, na NHL e outros esportes também que eu acabo acompanhando, os esportes americanos, né, de participação feminina, assim, dentro das instituições, das franquias, mas ainda é coisa rara. E é o que a Luísa falou, assim, eu confio muito mais em 2 mulheres liderando o desenvolvimento de jogadores do que homens, sinceramente. Então é muito bom. É bom ver isso, não tanto em Toronto, quanto também o que rolou lá em New Jersey. Então nos deixa feliz. Eu acho que é muito importante. Eu acho que é uma atitude muito legal das equipes, né, do Toronto, de New Jersey. Toronto, que já tem um histórico, né, aparentemente. Eu acho que são coisas muito importantes. Mas eu fico um pouco preocupada, né, porque a gente teve aquele caso
Ai, eu esqueci o nome dela, da Florence, que ela foi demitida do SC Bern, lá da Liga Suíça. Ela era GM. E acho que ela nem fez um ano sendo contratada, ou tinha um ano. E, gente, a gente vê GMs aí, na NHL, fazendo cagada toda hora, toda hora. Então, eu tenho muito medo, tipo, dessas mulheres estarem, mas a partir do primeiro erro que elas tiverem, ou enfim, não que sejam assim, o cargo delas estejam tão a risco, porque são desenvolvimento, são outras operações, né? Mas não sei, eu me lembrei logo da Florence e eu fiquei tipo, realmente. Tipo, é muito mais difícil, né, para nós mulheres. E de qualquer forma, também acho que a NHL, acho que isso tudo é muito, muito legal, mas também foi uma coisa que eu notei, é que são duas mulheres brancas, então você tem a diversidade, mas você também não tem a diversidade, né? Mas enfim, eu também confio mais nessas mulheres, porque elas vão ter uma outra cultura, elas vão ter uma outra visão, e a gente precisa disso no hockey, porque, enfim, a NHL ela não avança, né, sem uma outra visão, né, de como você vai transformar a liga no futuro. Você comentou sobre diversidade e eu acho que é válido a gente mencionar a Blake Bolden, que faz um trabalho parecido, só que nos Los Angeles Kings. E ela jogou na NWHL, nas Builds e na Pride. Eu sei que ela ganhou a Easy no Pride. Então, enfim, temos mulheres que estão ocupando esses espaços, mas como a Nath mencionou, a diversidade ainda é pouco. E eu concordo muito com a Erika quando ela diz assim: é legal a gente ver que isso está acontecendo, mas é chato, sabe? Isso se tornar uma notícia justamente porque não acontece. Se fosse algo mais corriqueiro, talvez a gente nem estivesse aqui falando disso. Espero que um dia a gente não precise mais dar esse tipo de notícia, sabe? Porque vai ser algo tão normal que ninguém mais vai se impressionar. Então, felizmente, essas mudanças estão ocorrendo aos poucos e a gente espera que elas continuem acontecendo cada vez e cada vez mais. Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. E agora, indo para outra liga, a gente vai falar um pouquinho da NWHL, que abriu a Free Agency, agora no dia 16 de maio. Lembrando que a liga dobrou o salary cap de 150 mil para 300 mil dólares. Então, vai ser bem movimentada essa Free Agency, até por causa que o draft não promete trazer muita... não vai ser muito priorizado, porque rolou, por conta de toda a função da pandemia, várias jogadoras preferiram retornar para suas universidades. E por conta também do aumento salarial, a gente vai ver, talvez, muitas jogadoras da PWHPA podendo retornar para a NWHL. A gente vai falar um pouquinho da necessidade de cada time e depois vamos falar dos movimentos que já rolaram também. Ok, então começando com o Boston Pride e suas necessidades. Elas precisam de profundidade na defesa. O Pride é o time com mais depth da liga. E não é à toa que elas foram as últimas campeãs. Mesmo se elas virem a perder algumas jogadoras, o time vai continuar com mais profundidade por conta, né, dessa qualidade de profundidade na defesa. E o Minnesota Whitecaps, elas, no caso, precisam de profundidade também, só que no ataque. Elas também têm um dos times com mais profundidade na liga. Apesar do time ter necessidade no ataque, o nome para ficar de olho é de Taylor Turnquist, que jogou no Pride temporada passada. Acho que a coisa mais legal é que a Taylor, ela namora com o Nico Strum do Wild. Então, teve um artigo, né, no The Athletic
que falava que ela poderia ir para Minnesota. E eu acho que ela vai mesmo. E ela é muito boa, né? Então acho que isso seria um reforço do caramba para Whitecaps. É... E também é uma coisa interessante notar é que elas têm o elenco mais velho da liga. E né, eles têm que começar a ver, tipo, a gente traz mais jogadora nova, a gente termina o ciclo com essas mais experientes, porque mesmo tendo jogadoras mais velhas, eu acho que é um dos melhores times da liga, né? Tanto que, sei lá, é tipo a terceira vez seguida que elas vão para a final. Então, tem que ver isso. O Toronto Six, o time mais novo da liga, precisa de jogadoras na defesa. A vantagem que Toronto tem em cima dos outros times é que eles são o único time canadense da liga, né? Então, o que leva a crer que as jogadoras do Canadá vão dar prioridade para o time. Mas a gente já conversou também sobre isso aqui no podcast, que o Six vem de uma off-season bem conturbada, com toda aquela questão de transfobia que aconteceu, e outras questões internas também, como a demissão repentina da General Manager Mandy Cronin. E então, isso pode ser algo que afaste as jogadoras, dependendo, né, de como isso for levado agora. E a gente já viu que a questão com a Disney Murphy não vai acontecer nada. Tudo que rolou sobre isso também não vai rolar nada, então, né. O time se mostrou muito capaz nessa primeira temporada, mas vai precisar de um roster maior e de mais profundidade para seguir competitivo. Mas elas também já começaram a se mexer nessa free agency com a renovação da atacante capitã Shian Darkangelo, que é o nome mais hardcore da liga inteira, me desculpem, mas eu amo esse nome. E não só isso, Erika, que não vai acontecer nada com a moça lá que foi transfóbica, elas falaram que iriam trazer uma pessoa que é transgênero e que, né, enfim, e não fizeram nada até hoje, não se posicionaram mais, só falaram que não vão fazer nada a respeito. E, enfim, muitas polêmicas envolvendo o Toronto Six. E é muito triste, porque é um time bom, é um time que todo mundo se divertiu no ano passado e esse ano. Mas, né, fazer o quê? Polêmicas seguem seguindo o esporte, não só na NHL, mas também, infelizmente, na NWHL. Então, vamos aí para Connecticut Whale. Eu não gosto de falar esse nome, porque eu sempre me embolo no Connecticut ali, Connecticut, enfim. Mas elas precisam de profundidade ali, score depth, que no caso seria ali de marcar os gols, porque a galerinha ali do ataque e da defesa não está conseguindo marcar direito, então a gente precisa de profundidade na defesa e no ataque delas. Elas precisam marcar mais, elas precisam ser um pouquinho mais, como é que fala? Um pouquinho mais agressivas na hora de jogar. E o Whale não era, assim, um local muito atrativo para jogadoras, mas depois que ele se tornou independente ali da liga, pode ser que com todos esses novos ajustes que estão rolando aí para essa nova temporada, pode se tornar um lugar um pouco mais atrativo para elas, né? Porque, assim, a gente sabe que dinheiro e a cidade são grandes coisas que influenciam, e Connecticut não é aquele lugar muito bem bacana, entendeu? As jogadoras preferem ir para outros lugares, mas com ali essas novas adaptações que estão rolando na liga, pode se tornar um lugar que as jogadoras melhorzinhas vão e queiram ir. E assim, é bem surpreendente as movimentações que eles sempre fazem ali quando se trata de free agency. Eles são sorrateiros, parece um certo time como o meu time, mas enfim, vamos ver o que vai acontecer aí para as meninas do Whale. Agora a gente vai falar um pouquinho das Metropolitan Riveters, que também estão precisando de profundidade no ataque, né? E a nova GM, que é a Anya Packer, que a gente já comentou sobre ela aqui no TTG, ela pode ser um diferencial para o time. A gente acha e espera que ela traga uma mudança, né, para a cultura do time. E as Reeves foram as primeiras eliminadas da bolha em Lake Placid por causa dos casos de Covid. Mas até então elas estavam bem dominantes nessa última temporada.
E a gente tem também as builds, que precisam de jogadoras que marquem gols. A free agency delas já começou, elas já renovaram com a defensora e capitã alternativa, que é a... Agora, eu não sei se é Mary Jo ou Marie Jo, mas enfim, essa mocinha. E o ataque do time é o maior problema, porque elas não estão conseguindo produzir tão bem assim nessa última temporada. E só para concluir, então, os movimentos da Friends até agora foram só 3, que foi, como a Ana falou agora, da Marie-Jo Pelletier, não sei se fala assim, mas parece um nome canadense francês, então vai ser assim que eu vou falar, que é defensora e foi uma renovação contratual com o Buffalo Bills. A Shian Darkangelo, atacante e capitã, também renovação contratual com o Toronto Six. E o Bills também teve uma contratação de uma jogadora que vai ser caloura nesse ano, que é a atacante Cassidy Winkle. Foram esses 3 movimentos até agora. Mais uma coisinha sobre a NWHL, elas abriram um concurso para os fãs, enfim, para o pessoal do design, criar um mascote para a liga. Então, se você sabe desenhar, ou tem ideias, ou quer participar, manda seus doodles, seus rascunhos, suas ideias para elas, porque já pensou que legal se a gente tiver um mascote brasileiro da NWHL? Então, entrem lá no site delas ou nas próprias redes sociais que vocês vão conseguir mais informações. E se inscrevam! E como não é TTG sem polêmica e sem a gente meter o pau na liga, vamos então para a polêmica da semana, porque parece que esse esporte não consegue ficar um dia sem ter pelo menos uma coisa para a gente falar nesse TTG. O Nazem Kadri, que é jogador do Colorado Avalanche, levou uma suspensão de 8 jogos por causa de um hit que ele deu no Justin Faulk. Se você assistiu o nosso recap da semana, da terça-feira, eu acho, ou foi da quarta, vocês viram que eu falei sobre isso no nosso recap. E, assim, muito frustrante, porque o hit que o Nazem deu no Faulk foi super sério, merecida a suspensão, tipo, tá certo mesmo, devia ter dado a suspensão mesmo. Só que, assim, o Tom Wilson, vamos sim trazer essa polêmica de volta, o Tom Wilson também deu ali um hit, não foi hit, né? Ele pegou e bateu com a cabeça do Panarin no gelo, e não foi suspenso, só recebeu ali uma multinha de $5.000 e nada mais. Então a gente vê que o racismo na liga, eles não tentam nem disfarçar que eles são racistas, e é muito difícil a gente ver isso, porque, cara, dá uma vontade de desistir, assim. E até dando um shout-out aqui para a Júlia, que mandou pra gente no Instagram do NHL Brasil e pediu pra gente falar. Já estava na pauta, mas só falando para vocês, gente, que vocês podem sempre mandar coisas que vocês acham interessantes pra gente falar, que a gente acha o máximo. Apesar de já ter, né, a gente já tinha colocado na nossa pauta, a gente adorou que a Júlia veio e falou pra gente, porque realmente é um assunto super pertinente da gente falar, porque, né, enfim, o Nazem, para quem não conhece, ele é descendente de pessoas de cor, ele é uma pessoa de cor, então é muito frustrante a gente ver esse tipo de coisa acontecer na liga, novamente, e assim, o que vocês têm a dizer a respeito, gente? Porque, olha, eu estou cansada, sabe? Quando você olha assim e fica cansada, chega desanima, perde a vontade, assim, de falar. Como a Luísa falou, a suspensão foi correta, sabe? A gente sabe que o Kadri já tem um histórico, assim, nos playoffs, porém, todavia, contudo, tem outros jogadores que também têm histórico. Teve um lance, eu não vou saber qual é o jogo, porque a minha memória é péssima, mas o próprio Tuukka Rask, do Boston Bruins, meteu um soco em jogadores do Capitals e, pera lá, né, não teve nem a multinha de R$5.000, então eu não tenho certeza, mas eu acho que o Kadri também tem raízes muçulmanas, né,
Então, assim, foi muito desesperador para mim ver o Falk estirado ali no chão com aquele olho aberto, estralado, porque ele é um dos meus jogadores favoritos. Eu fiquei muito pistola na hora, mas assim, a suspensão foi correta, como a gente falou, só que é aquilo. Tem muito lance que a arbitragem tá deixando passar, e assim, a gente sabe que playoffs é uma coisa mais física, mais violenta, só que já tá passando do limite, sabe? O negócio já tá ficando sério a ponto que jogadores estão se lesionando de verdade, que vão vir a desfalcar seus times caso eles vão pro próximo round, porque a arbitragem tá deixando passar, ou seja, lixo, vamos meter logo um cursinho de reciclagem nesses velho, porque, nossa, tá inadmissível, gente. Não tem condição. Assim, ó, eu odeio NHL, o que é uma porcaria, porque eu gosto muito de assistir. Então, droga, não consigo largar. E reiterando, né, que a gente não é contra a suspensão do Nazem Kadri. Nós não somos. Ele tem que ser punido. Mas quando você tem o Tom Wilson sendo criticado pelo New York Rangers num statement, sabe, você vê a proporção de como é, assim, você pode ignorar, você pode literalmente proteger um jogador branco, e quando um jogador marrom de origem muçulmana faz isso, ele é punido instantaneamente. E deram 8 jogos, né? Eu acho que isso é muito no contexto dos playoffs, mas não acho que mas eu acho que suspender ele era uma atitude correta. Claro, foi horrível o que ele fez com o Falk, mas também foi horrível o que o Tom Wilson fez. E é sempre assim, sabe? É sempre assim. E se a NHL não tivesse um histórico de perseguir jogadores, a NHL e os fãs, né, de perseguirem jogadores não brancos, tudo bem, se fosse um caso isolado, ok, mas não é. O Kadri, ele sempre foi, como posso falar? Ele sempre foi, assim, muito vilanizado. E uma coisa que eu sempre percebo quando as pessoas falam, quando elas tentam defender o Tom Wilson, o Brad Marchand, é que eles falam, mas eles são assim no gelo, fora não é. Fora é a melhor pessoa do mundo. Eu nunca vi uma pessoa falando isso do Nazem Kadri. E, sabe, eu acho que só mostra o quão longe as pessoas vão para poder defender os jogadores favoritos delas. E o P.Q. Subban foi super caçado, super, sabe, foi horrível quando ele estava no Montreal Canadiens. E ele construiu literalmente um hospital, sabe? E ele não pode demonstrar nenhum tipo de personalidade, que ele é estereotipado, que ele é julgado. E as pessoas amam também esconder o racismo delas, falando, mas ele é ruim no gelo, ele não é um bom defensor. E para mim isso é só racismo, sabe? E é horrível, porque o hockey tem tudo para ser um esporte maravilhoso, poderia ser muito mais inclusivo, mas não é. E não tem nenhuma perspectiva de mudança, sabe? E também quando tem também essa questão, né? O K'Andre Miller, ele sofreu os ataques no Zoom, e o Rangers eles não fizeram nada. Então eles lançaram também um statement falando, a gente abomina o racismo, e acho que demorou alguns dias, ou alguma coisa assim, e no caso do Tom Wilson foi rapidinho. Então é sempre assim, sabe? Os jogadores que não são brancos estão sempre tendo que lutar muito contra o racismo, sabe? E é muito triste. E quando a Liga soltou a suspensão dele, eles tinham colocado lá suspense por 8 jogos, por hit ilegal à cabeça, por como é que fala? Infrator recorrente, né? Seria uma tradução para isso. E assim, gente, não tem desculpa, sabe? Porque foi errado, é lógico que foi. Novamente, não estamos passando pano pro Kadri, foi errado, foi uma suspensão merecida. Mas vou ler aqui uma declaração para vocês do Akim Maluil, que ele falou: o hit do Nazem Kadri foi um erro, mas vamos ser reais. Uma suspensão de 8 jogos nos playoffs é absurdo.
Vemos muitos outros jogadores, incluindo infratores anteriores, receberem punições muito menores pela mesma conduta o tempo todo. Eu me pergunto qual é a diferença. E a diferença é raça, entendeu? Cor da pele, a raça, a etnia do jogador, porque a gente sabe que muitos jogadores não são punidos exatamente por serem brancos. Então, é muito triste a gente ver isso, é muito triste a gente finalizar o TTG, mais uma vez falando de uma polêmica, falando de uma coisa ruim da liga, mas não dá para a gente simplesmente ignorar o que acontece, porque acontece com frequência, e é muito triste, assim, porque esse ano, principalmente, a liga tá só vacilando, o departamento de proteção ao jogador tá só vacilando, tá dando... Ai, senhor, tá dando umas multas, assim, estúpidas nos jogadores, que, tipo assim, por nada, o jogador não faz praticamente nada, uma coisa que acontece, tipo, por acidente, e ele recebe uma multa. Então, a gente vê inconsistência, a gente vê uma liga racista, um departamento de proteção ao jogador racista e inconsistente. Então, a gente, cara, o que mais, sabe, tem que fazer, além de chamar a atenção? Porque tá ficando inadmissível, sabe? A gente vê jogadores que fazem a mesma merda 500 vezes, e aí isso abre as portas para outros jogadores fazerem a mesma merda. Desculpa o palavrão, mas é porque eu estou revoltada. Enfim, é difícil a gente falar sobre polêmica, principalmente quando envolve a liga em si, não um jogador e tal, porque, cara, a liga é a organização que representa todos eles, sabe? Então, é bem difícil. Quando saiu a suspensão, óbvio, todo mundo, com razão, foi no Twitter do Player Safety, falando, né, tipo, do caso do Tom Wilson, óbvio, que deveria ter sido punido, não foi, que ele faz sempre isso, e tem a desculpa do recurring offender, né, porque, tipo, como a Luísa falou agora, que é recorrente. E aí, logo depois, o Twitter do Player Safety postou mais ou menos assim, tipo, o caso, só para lembrar quais as regras para ser considerado um ofensor recorrente. Tipo, daquele jeitinho, sabe? Tipo, meio debochado, entre aspas, do jeito que foi escrito, sabe? Então é isso, é cansativo, assim, a gente ter que sempre falar sobre isso, porque aqui vocês acho que já dá para conhecer a gente nesses 6 episódios, que a gente não vai ficar quieto em relação a esse tipo de coisa, não importa se é do nosso time, não importa se a gente vai ter que falar todos os episódios sobre uma polêmica triste dessa. Então a gente tem que falar sobre isso e nos entristece de ter que falar sobre isso sempre, porque acontece toda hora. E foi também o que a Luísa falou, assim, quando tu não pune um jogador, segue acontecendo esses lances horríveis, ridículos. Eu vou falar aqui de novo, como que a Ana falou do Tukahashi, que foi um absurdo, tipo, ele pegar e meter 5 socos na cabeça do Hathaway e não levar nenhuma multinha, nem nada. A gente sabe que tem double standards na NHL, a gente sabe que tem uma inconsistência absurda da liga, mas a gente sabe que tem casos que a diferença entre um jogador ser punido ou não é muito clara, e é essa questão desse racismo institucional que a liga tem, e que todas as ligas têm, e toda a sociedade tem. Então, o hit do Nazem Kadri foi punido com justiça, na minha opinião. Tudo bem que 8 jogos para playoffs é muita coisa, mas foi um hit muito feio, e sem necessidade nenhuma. Mas, né, a gente tá vendo esses playoffs, tá vendo que tá todo mundo brigando, se dando porrada, tá todo mundo, sabe, sendo maldoso no gelo, praticamente. E a única punição maior foi dele até agora, porque de cabeça agora eu lembro da do Sam Bennett, que foi um jogo só, e teve mais uma também, mas tipo, foi 1 ou 2 jogos no máximo. O resto foi multa e olha lá. Então a gente sabe muito bem qual é a diferença entre esses jogadores, né? E eu acho que é muito importante a gente destacar que eu acho que enquanto a gente viver numa sociedade que é racista, essas coisas de raça sempre vão estar à tona. Então, é difícil você separar uma coisa da outra, porque é como as pessoas são. Então, tipo, um artigo que fale
mal de um jogador que não é branco. Isso, sabe, você sempre vai ter que pensar, você está falando de um ponto de vista, assim, normal, ou você simplesmente é só racista? Então, enquanto tiver racismo na sociedade em si, não é nem um esporte, a gente sempre vai ter essa dúvida, porque você nunca sabe quando uma crítica ou quando uma punição é realmente por aquilo ou simplesmente por conta da raça, da etnia, da cor de pele. E isso é muito triste, né? Porque acho que a gente já devia ter passado desse ponto, né? Como sociedade. Enfim. Com certeza, Nath. Bem, bem triste a gente ver esse tipo de coisa continuar acontecendo. E vamos aí torcer para que algum dia isso mude, porque sabemos muito bem que, infelizmente, a gente provavelmente não vai estar vivas para ver isso acontecendo. Então, com mais essa polêmica aí que o TTG traz para vocês, patrocinador oficial Polêmicas, patrocinador oficial Gossip Girl, trazemos para vocês esse episódio 6 do Tic Tac Go. Não se esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais. Nós temos o Instagram do NHL Brasil, que é NHL Brasil Oficial, o Twitter do NHL Brasil, que é NHL Brasil. Estamos verificados no Twitter. Palmas e palmas e palmas e palmas. Uhul! Conseguimos essa verificação aí. Trabalho em equipe de... Sim, chique demais. Trabalho em equipe de muita gente aí por trás do Twitter, do site. Então, um beijo para toda a nossa equipe. E o Instagram e o Twitter do Tic Tac Go, que é podcast Tic Tac Go. E podem seguir aí a gente, que a gente está sempre ali nas redes sociais fazendo cobertura de jogo, postando recaps, etc, etc, etc. Várias coisas legais. Então, ficamos aí, encerramos o nosso episódio 6. Um beijo para vocês e até semana que vem. Beijo, gente. Agora, daqui a pouquinho, vou ver meu time perder e volto para o próximo TTG, eliminada e pistolando sobre o Washington Capitals. Até semana que vem. Beijos. Então, eu vou vir com uma vassoura pro próximo episódio. Mas já vou aproveitar para dizer que a gente não falou muito sobre playoffs hoje, porque justamente a gente tá esperando essas primeiras séries se encerrarem pra gente poder falar, começar o assunto e terminar sem ficar deixando o gancho pros próximos. Então, a gente fala da eliminação do Bulls no dia da semana que vem. Um beijo, gente. Se cuidem. É isso, meus amigos. Espero que semana que vem tenhamos notícias boas sobre os playoffs para todos. O meu não tá encaminhando pra coisa boa, mas vamos ver, né? Beijo.